Boa noite a todos. Hoje, com alegria, estamos iniciando mais um estudo do NEP Alcione e hoje estamos iniciando mais uma etapa da nossa caminhada de estudos, né? Quer dizer, iniciando não, nós iniciamos com a irmã Aila alguns estudos atrás, mas hoje a gente entra em versículo a versículo do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E esse capítulo promete nos convidar a refletir sobre os nossos relacionamentos humanos à luz do Evangelho, sobre o amor, sobre o compromisso, sobre isso, principalmente sobre a responsabilidade espiritual que envolve esses vínculos. E Paulo, com a sua sabedoria, Paulo com a sua ternura, ele vem orientar, né? A gente vai a compreender o que mais é importante, do que é mais importante do que o estado civil, do que as uniões afetivas, é a maneira como que a gente vive diante de Deus, né? Com fidelidade, com respeito e com essa consciência de que Deus existe em cada relacionamento. Então, a gente agradece a presença de cada um de vocês aqui e também aqueles que irão acompanhar esse estudo à distância. E eu convido a todos a se juntar a esse capítulo, essa nova jornada de aprendizado e crescimento. Então, que Cristo possa inspirar nosso encontro para que a gente possa transformar esse conhecimento em luz para o nosso caminho e amor em nossas atitudes no nosso dia a dia. Eu vou fazer uma leitura e depois alguém ficou de fazer a prece ou vocês ou alguém quer fazer? Então, eu vou fazer a leitura e depois eu já faço a prece em seguida. A leitura é do mesmo livro, A Ética de Jesus, parte 2, e é a mensagem espiritual sobre uma passagem registrada em Mateus, Os Sinais do Tempo, onde os fariseus e os saduceus, aproximando-se de Jesus, o colocaram à prova, né? Pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. E ele responde, né? Quando, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. E aí ele questiona que a gente sabe interpretar o aspecto do céu, mas não sabemos interpretar os sinais do tempo. E fala de uma geração perversa e uma geração adúltera. Então, depois eu posto esse capítulo, que aí tem o comentário desse grupo de estudos, e vem uma mensagem espiritual que eu vou ler. E ela é como uma forma de prece também, então acho que pode ficar como a nossa prece. Que o estudo sincero e a boa vontade possam nos abrir os olhos e os ouvidos do coração e da mente, para percebermos os sinais que o Mestre Jesus nos envia cotidianamente. Repetindo os erros grosseiros dos irmãos fariseus e saduceus da época missionária do Mestre, em que caminhava conosco, insistimos ainda hoje, requisitando-lhe um sinal para que creiamos nele e vivamos imersos na sua doutrina de amor e caridade. Tristemente fechamos nossos olhos, ouvidos e sensibilidade espiritual para perceber os sinais dos tempos que ele insistentemente nos envia a todo momento. Envia-nos através dos nossos mentores espirituais
que diuturnamente nos influenciam a consciência na intimidade do nosso ser, nos alertando e nos ensinando, inspirando e incentivando para o caminho do bem, da honradez, para a nossa evolução espiritual, o caminho mais rápido para que nos encontremos com Ele. Os sinais são evidentes através dos nossos amigos, irmãos, cônjuges e parentes, que são também intermediários do divino, que nos falam através das suas ações, de seus comportamentos, inspirando-nos a refletir, a ser melhor, a utilizar de nossa inteligência para nos transformar e reagir a todos eles de forma cada vez melhor, com mais amor, sentimento, consolo, com mais paciência e abnegação. Os sinais de Deus nos afetam sobremaneira todos os dias, através da sua natureza bela e inspiradora, na chuva que cai farfalhando nas folhas, na natureza que resplandece nas árvores frutíferas, que doam incessantemente seus frutos para a nossa nutrição e prazer, no sol incansável que todos os dias nos aquece e alimenta a terra com o seu calor, nas estrelas que iluminam a noite escura. Como a dizer que nada é absolutamente sem luz, que a beleza se encontra também nas trevas e que Deus sabe o justo e permite a todos o recomeço. Ouçamos em tudo e em todos os sinais dos tempos e renovemo-nos ainda hoje para que não nos aconteça o que aconteceu com Jonas. Então, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, e assim, após essa leitura, que a gente possa dar por início o nosso estudo de hoje. Com suas bênçãos e inspirações, pedimos luz ao nosso querido irmão João, que irá nos conduzir às reflexões e ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. João, meu querido. Bem, assim seja. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao estudo da Carta aos Coríntios. Hoje, começando, como a Silvia bem disse, no capítulo 7, Paulo ainda trazendo suas admoestações e suas observações a respeito dos comportamentos nem sempre adequados dos prosélitos da Igreja de Corinto. Capítulo 7, especificamente, vai tratar sobre do celibato ou não celibato sexual, do casamento e das relações íntimas dos casais. E, já de antemão, uma das primeiras coisas que na pesquisa me apareceu, e apareceu repetidas vezes durante a pesquisa para a gente trazer os apontamentos da noite de hoje, é que é o capítulo mais controverso de todo o livro, toda a epístola de Paulo aos Coríntios. Eu conversava com a Silva hoje à tarde e mostrando para ela que até mesmo as perversões que existem nas traduções da Epístola aos Coríntios chega até, e eu vou abrir meu coração para vocês, não me entendam mal, mas chega até a desanimar a gente estudar a Epístola aos Coríntios, de tamanha que é a perversão, tamanha que são as controvérsias de tradução, e como se você observa um peso grande, né, de perversão ocidental num pensamento oriental de um judeu, tentando cristianizar pessoas a partir da ótica judaica, lembrando que nessa época de Paulo não existia cristianismo, existia um pensamento reformulado pelo Mestre Jesus da lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que ela se cumpra, não foi o que o Mestre fala? Então, a gente está falando de pensamentos judeus, e é muito importante
que a gente tenha, e hoje, eu já falei isso para vocês outras vezes, mas hoje eu vou repetir com mais ênfase e com um olhar mais ampliado. É muito importante que a gente desnude Paulo da ocidentalidade que nós demos a ele. Paulo tinha, sim, comportamento helênico, ele era um cidadão formado por gregos, era um cidadão de pensamento, ele era cosmopolita de pensamento romano, mas a essência de Paulo, principalmente a essência moral de Paulo, era uma essência judia, judaica, hebreia. Então, o convite que eu vou fazer para vocês hoje, mais do que nunca, vamos tirar da nossa cabeça de uma vez por todas o Paulo ocidentalizado que a teologia paulina da igreja nos impõe, porque não é esse o principal pensamento e nem é, de longe, não seria nunca a melhor forma de interpretar a teologia paulina. E concluo essa frase inicial com a mesma conclusão que eu cheguei conversando com a Silvia André hoje à tarde. Essas perversões e essa interpretação exageradamente ocidentalizada e erroneamente ocidentalizada do pensamento oriental de Paulo prejudica, inclusive, que a gente possa fazer uma exegese, uma explicação dentro da doutrina espírita de forma adequada para consolar e esclarecer de forma adequada. Dito isso, espero que vocês consigam fazer esse exercício. Não é um exercício fácil, mas eu garanto para vocês que quem conseguir fazer vai ser extremamente agradável, porque vocês vão descobrir um Paulo completamente diferente do que vocês já tinham conhecido até hoje, um Paulo extremamente mais misericordioso, mais sábio, mais acolhedor, mais compreensivo, né? E, obviamente, muito mais efetivo. Deixa eu compartilhar aqui só o rascunho do que a gente produziu, só para a gente orientar o raciocínio. Lembrando que a qualquer momento que vocês quiserem parar para comentar, para criticar, para fazer qualquer tipo de interação, por favor, é só abrir o microfone. Eu não sei se aqui no Zoom faz barulho de mãozinha levantada, mas abra o microfone e podem falar, porque a partir de agora eu não estou vendo mais vocês. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Primeiramente, antes da gente passar para o texto e para o contexto, vou só reiterar agora com as palavras dos pesquisadores que eu consultei. Qualquer leitura superficial desse versículo, do capítulo 7 como um todo, mas principalmente desse versículo, vai te levar a uma interpretação ascética radical, ou seja, vai te levar a uma interpretação da palavra de Paulo, induzindo ao celibato absoluto, né, quase que demonizando. A fala de Paulo é uma fala dura, principalmente o pensamento judaico, não encaixa. Mas se você se isolar, né, e colocar o versículo 1 como se fosse uma ideia paulina mesmo, dar a ele a autoria do que ele escreve, a total autoria, a gente vai ver que não tem nada dele, a autoria não é dele, a frase central do versículo não é dele. Mas se você colocar como dele, você vai estar interpretando Paulo como se ele estivesse nos orientando de maneira ostensiva um comportamento que, além de ser ofensivo à cultura judaica, uma só carne, um só espírito, lá de Gênesis, depois repetido por Jesus, depois o livro de Cantares, que é um livro todo dizendo, né, falando sobre o amor de homem e mulher também, não só da sabedoria para com o espírito humano, mas o amor de homem e mulher também. Mas é necessário, e não dá para fazer uma interpretação isolada do versículo, é necessário aprofundar os estudos exegéticos, né, os estudos contextuais do versículo e do capítulo todo. A perícope que a gente está lidando é do 1 ao 6. A menor perícope de tradução, de divisão de tradução que eu achei é do 1 ao 6. E realmente é bem legal encerrar entre esses versículos, porque dá total sentido a esse início do capítulo 7. Mas se não for devidamente aprofundado, devidamente estudado, você vai ficar com uma impressão extremamente errônea, rudemente errônea, do que Paulo está tentando nos aconselhar verdadeiramente. E, lógico, né, ele é o versículo que abre toda uma série de admoestações girando em torno dos comportamentos sexuais propriamente ditos.
a frase introdutória, quando ele chega e fala assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, que é a frase introdutória do versículo, né, ela mostra que ele está introduzindo claramente, está começando um novo assunto. Ou seja, ele encerrou o assunto do capítulo 6 e está claramente começando uma nova retórica. E essa retórica é sobre o quê? Para responder diretamente uma série de perguntas que foram enviadas para ele da igreja de Corinto. Lembrando que Paulo Estevão nos mostra de maneira muito clara e direta de que Paulo escrevia essas cartas sob auxílio mediúnico de Estevão, Gesiel, que, por sua vez, espírito, já no plano superior, servia como médium, como intermediário do pensamento do próprio Jesus. Então, as perguntas chegavam a Paulo e ele escrevia, respondia às perguntas com auxílio de espíritos de extrema escola. Então, a gente precisa pensar que o que Paulo, e não perder de vista que o que Paulo escreve é advindo de um pensamento infinitamente maior do que o pensamento prosélito da época. Mas era para responder às perguntas que vinham de Corinto, e a gente não precisa se estender muito sobre o fato de que Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo. A igreja mais controversa, a igreja que deu mais trabalho, a igreja que mais peitou Paulo, né? Eles nem sempre concordavam com Paulo, eram questionadoras, eram desafiadoras, eram opositoras. Paulo teve um especial trabalho com a igreja de Corinto. De modo que a gente consegue concluir, e lendo o texto vai ficar mais claro isso que eu vou falar, não é uma declaração isolada, muito menos uma declaração isolada do Paulo. Ele vai falar assim: sobre o assunto que vocês falaram para mim, aí introduz: não é bom que o homem toque em mulher. É uma frase deles, e a gente vai ver por que disso daqui a pouco. É um slogan ascético popular da igreja de Corinto, muito provavelmente, né? Tanto é que ele coloca, né, como vocês escreveram para mim isso. Vamos fazer a leitura rápida, então, da menor perícope, que é do versículo 1 ao versículo 6, porque isso já ajuda a gente a contextualizar muito bem de qual assunto Paulo vai tratar exatamente. Então, vamos lá. Essa tradução em NAA, tá, gente? Nova Almeida atualizada, que é uma tradução bem mais contemporânea, bem mais fácil, né? E sem perder em qualidade de tradução do grego e sem perverter muito o que já vem pervertido, né? Então, a perícope começa assim: quanto ao que vocês me escreveram, aí vê que a Nova Almeida até bota um travessão e bota um apóstrofozinho, dizendo: foi vocês que escreveram, não é Paulo que está falando. Vocês disseram para mim: é bom que o homem não toque em mulher. Sei lá, apóstrofozinho, travessão de novo, vírgula, dizendo: essa fala não é minha. Vocês é que falaram para mim isso. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido é que tem poder sobre o corpo dela. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa que tem poder sobre o corpo dele. Porque não é uma só carne? Então, não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, presta atenção, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, né, desse período celibatário consensual, para que se mantenha a carne menos poluída para as atividades espirituais, retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Talvez seja a frase mais dura de Paulo nessa perícope. Falando assim: olha, voltem à atividade conjugal de vocês, sejam felizes sexualmente, saudáveis sexualmente, porque se vocês ficarem fazendo com muita frescura, começar de muita frescura, Satanás vai entrar no meio e vai fazer uma lenha. Por quê? Porque vocês são fracos. Talvez seja a frase mais dura de toda a perícope.
Só que ele alivia dizendo, e digo isso como concessão, não como mandamento. Olha que pensamento mais acolhedor, olha como é que o Paulo vai se desvendando uma pessoa que compreende a fraqueza humana, né? Uma pessoa que, teoricamente, até onde nós sabemos, até onde a crítica textual nos permite concluir, Paulo não teve relacionamento afetivo com ninguém, né? Não teve nenhuma companheira oficial e, segundo ele mesmo, parece nos comunicar nas suas cartas, ele era um celibatário convicto, até onde a gente sabe. Mas como que essa perícope traz um Paulo que é realmente preocupado com, e aí que entra a importância de se conhecer o pensamento judaico. Ele está preocupado, ele está temeroso a respeito da imoralidade sexual que tinha em Corinto, João? Não. Ah, do celibato, então? Não. Do casal, né, mediar quando o casal deve ter relação sexual? Não. Ele estava preocupado com que todo judeu se preocupa 24 horas por dia, 7 dias por semana. A pureza da santidade para manter a aliança. Lembre-se, o fato de Jesus ter vindo não desfez a aliança. Ele é a última e eterna aliança de Deus para conosco. Então, Paulo, como um bom judeu, sabia que a aliança ainda existia. Nosso pensamento ocidental que desmereceu essa aliança. E por isso a gente tem tanta dificuldade de interpretar de maneira adequada pensamentos como esse. A preocupação de Paulo fala assim, não, vamos observar que existem regras para se manter a pureza da santidade do casamento, para que a aliança não seja desfeita. Porque ele fala, Cristo morreu na cruz pelos nós, para nos redimir do pecado, para nos redimir do tropeço, mas não é passar pano para a gente. A frase, quando bem entendida, fala assim, ele veio nos abrir os olhos para que a gente não tenha mais desculpa quando tropeçar. Pô, eu não sabia. Não, ele ensinou tudo. Lembrando que pecado, para a cultura judaica, é errar o alvo e uma segunda forma é tropeçar. Por isso, Jesus usava a palavra escandalon, em grego, né? Armadilha de pegar pelo pé ou tropeço. Então, ele fala assim, ele veio nos redimir dos nossos pecados, ele veio nos redimir da nossa ignorância. Esse Paulo que fala isso também fala, mas ele continua sendo a aliança. O sangue do Cristo na cruz continua dizendo da aliança de Deus conosco. Então, não nos confundamos e não tiramos da mente que isso é a fala de um judeu preocupado com que todo judeu se preocupa até os dias atuais. Manter-se puro na santidade da observância da lei para que a aliança com Deus se mantenha. E quando Paulo ia converter, e é um erro a gente falar isso, apesar de que não tem nenhuma locução adjetiva ou nenhuma palavra mais apropriada, mas quando a gente fala que Paulo ia converter ao cristianismo, está erradíssimo. Lembre-se, o cristianismo não existia naquela época. Paulo não convertia ninguém ao cristianismo. Convertia aquele... A palavra não é correta, tá, gente? Mas é a palavra menos errada, que está começando a entrar na academia agora. Alguns autores já usam ela muito timidamente, ainda com certo medo, mas é a palavra que provavelmente vai ser usada nos campos de estudo da religião daqui para frente. Ele convertia a um judaísmo yeshuvânico. O que quer dizer isso? A lei, a Torá, pela ótica e pelo exemplo de vida, pelo pensamento e pelo exemplo de vida de Jesus Cristo, de Yeshua. Era isso que ele convertia. Então, não se esqueçam que nós estamos falando de um Paulo que ainda pregava a importância da lei para se manter a santidade e a aliança de Deus. Isso explica bastante as falas de Paulo nesse perícope dos versículos 1 ao 6. Mas vamos pegar, eu peguei 3 palavras dessa perícope para a gente só reforçar isso tudo que eu falei, ok? Só vou reforçar e, para reforçando, mostrar para vocês que eu não estou viajando tanto, né? Que o que eu estou trazendo de argumentação para vocês é cabível. Então, quando ele fala de imoralidade, a palavra traduzida do grego para imoralidade, ela fala daquela mesma imoralidade que quebra a aliança, que Jesus fala lá em Marcos 10, 7 e 8.
né? Em Mateus, perdão, que ele quebra a aliança quando ele fala em Mateus 19:9, né? Que o homem que der repúdio à sua esposa, a não ser por porneia, do grego, né? A não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra, se ajuntar, se associar com outra, ele está cometendo adultério. Está lá, Mateus 19:9, Jesus teria dito isso. É sobre essa imoralidade, sobre essa porneia. A palavra do grego que é traduzida como imoralidade nesse texto de Paulo é porneia também. A mesma porneia que a gente está falando já tem uns 2 ou 3 capítulos, já foi falado aqui várias vezes. Porneia, imoralidade. Qual é o sentido ideológico judaico da porneia? Única e exclusivamente a quebra da aliança. Qual aliança? Aquela aliança que está descrita em toda a história do povo judeu, mas especificamente para a porneia, a aliança de uma só carne, de um só espírito. Está lá, Gênesis 2:24, depois Jesus repete em Marcos 10:7 e 8. Deixa eu bater aqui que eu botei como nota de rodapé. Aqui, ó. Gênesis 2:24, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Depois repete Jesus lá em Marcos 10:7 e 8. Por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois, pois, uma só carne. Desse modo, já não são mais dois, porém, uma só carne. A porneia quebra especificamente essa face da aliança. E quando eu falo face da aliança, a gente está querendo dizer o seguinte: qual impureza que a gente está falando que ameaça a aliança? Né? Qual impureza que quebra a santidade de quem a pratica, ameaçando a aliança? Nesse caso, é a porneia. Nesse caso, é a imoralidade. E o que é a porneia para o pensamento judaico? Aí complica. Porque as leis, principalmente do comportamento sexual aceitável para as leis judaicas, elas são meio complicadas de se entender. Elas parecem, no primeiro momento, mais rígidas, mas o que a gente quer trazer? Lembrem-se, isso é Paulo escrevendo mediunicamente pelo auxílio de Gesiel, de Estevão, que estava transmitindo o pensamento do próprio Jesus. Então, essa quebra da aliança pela porneia, provavelmente é a mesma quebra que Jesus está falando. E o sentido de carne, é muito importante a gente lembrar que uma só carne, o sentido de carne é, figurativamente, muito provavelmente, o mesmo sentido de reencarnação. Então, quando Gênesis fala uma só carne, quando Jesus repete em Marcos uma só carne, ele está falando assim, os dois vão trabalhar como se fosse um projeto reencarnatório só. Os dois têm que cooperar, viver um pelo outro, lembrando que os dois têm uma construção comum a ser feita nas suas reencarnações. Por isso, como uma só carne. Lidar como se os dois projetos reencarnatórios fossem um só. Não é para isso que o casamento serve. Não é para isso que a associação humana serve. Então, é sobre esta quebra de aliança. É você, ao invés, você fez uma programação reencarnatória de reencarnar do lado da pessoa, ter uma existência comum com ela, para que ambos, e Emmanuel fala muito isso no Vídeo Sexo, para que ambos se auxiliem, cooperem mutuamente, para que ambos avancem nas suas questões reencarnatórias. Então, a quebra da aliança é justamente isso, é você fazer de modo que esse intuito principal de uma só carne não seja viável. São os casamentos e as associações humanas que cedem, por N motivos, né, a qualquer tipo de tropeço que afasta o casal dessa meta, desse propósito comum, que é o propósito. É dessa quebra de aliança que fala o item porneia moralidade. Concessão. Ele fala assim, olha, e eu falo isso para vocês como concessão, não como mandamento. A palavra grega, eu até esqueci de trazer aqui, e eu não vou lembrar agora, ela fala o seguinte, uma permissão que respeita a sua liberdade e que, ao mesmo tempo, mesmo respeitando a sua liberdade, ela te mantém orientada para o que é bom para Deus. Então, quando Paulo
está falando da porneia, que deve-se evitar a porneia, por isso é bom que se case e é bom que se respeite a instituição do casamento, no caso, ali, como ele está tentando ensinar para aqueles prosélitos de Corinto, de preferência aos moldes legais talmúdicos do judaísmo, aos olhos de Jesus, ele está dizendo assim, olha, eu estou dizendo isso, gente, porque eu quero manter vocês orientados para a pureza da santidade, para a manutenção da aliança, para a observância da lei. E nisso, o sentido etimológico, né, o léxico temático da palavra grega para concessão, ela dá, a ideia dá um tom muito forte, um colorido forte de que Paulo tinha uma compreensão solidária e esperava reciprocidade. Eu estou falando isso para que nós nos mantenhamos observantes e obedientes à lei de Deus. Essa palavra no grego, que foi traduzida como concessão, ela dá a ideia de que aquilo que Paulo está falando é sabido por todos e é aceito por todos, como se fosse uma conversa entre duas pessoas que professam a mesma fé. Então não pode ter nenhum tom de demonização, proibição ostensiva. As palavras escolhidas na perícope, no texto, elas denotam um diálogo entre duas pessoas, no caso, Paulo e a comunidade de Corinto, que se entendem, sabem do que estão falando e têm um objetivo comum, que é manter a observância à lei. Manter-se sob a nova égide do judaísmo aos moldes do Mestre Jesus. E ele fala, falo isso como uma concessão, não como um mandamento. Ou seja, não como um comando ostensivo adequado à situação para chegar a um fim comum. Prestem atenção. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, eu continuo querendo, não é um mandamento. Ou seja, o mandamento também chegaria na pureza, também manteria a santidade, também manteria a observância da lei, também manteria a aliança? Sim, o mandamento também. Por isso, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. Por quê? Já é um comando específico, adequado, inquestionável para atingir uma meta. Mas preste atenção na diferença temática das duas palavras. Ele está falando, eu não estou falando isso como uma ordenação. Eu estou falando isso entendendo a dificuldade de vocês. Lembrem-se, Corinto ficou famosa na sua história pela promiscuidade sexual, do culto a Afrodite. Até hoje, todos os historiadores concordam que Corinto era um antro de perversão sexual, que para a época era extremamente aceitável. E que o maior desafio de Paulo, acho que a grande maioria dos estudiosos que eu consultei, eles concordam que o maior desafio não foi o orgulho, não foi só a falsa mediunidade, não foi a puxação de tapete, que alguns né, que se ficaram um pouco mais proeminentes em Corinto exerceram contra Paulo, não, foi a questão da promiscuidade sexual, a questão da ameaça à quebra da aliança por comportamentos sexuais que não eram adequados à observância da lei divina. Então, quando ele fala mandamento, é uma ordem que vem para organizar as coisas de modo que essa organização leve você ao objetivo. E, principalmente no léxico temático, a palavra mandamento, que foi traduzida como mandamento do grego, ela enfatiza assim, a autoridade do comando e a autoridade de quem dá o comando. Eu estou mandando vocês fazerem. Por isso que ele fala, eu estou dizendo isso como uma concessão, ou seja, eu estou me colocando como igual a vocês, buscando a mesma coisa e esperando uma reciprocidade de entendimento. E não estou dizendo com autoridade, não estou dizendo com autoridade de quem é o vaso escolhido de Jesus. Porque Paulo podia muito bem exercer esse tipo de autoridade. Quem é o vaso escolhido? Quem é o vaso escolhido? Quem é? Quem é? Então obedece. Não. Está falando assim, eu entendo. E eu estou nessa jornada. Talvez Paulo esteja dizendo assim, eu não tenho o perigo de causar impureza em mim, quebra de aliança em mim, pela perversão sexual que vocês tanto praticam ou tanto temem. Chegaram até o ponto de
propor um slogan ascético, né? É bom para o homem não tocar em mulher. Não, eu talvez não tenha esse problema, mas tem outros problemas que podem quebrar minha aliança. Então, eu estou me colocando no lugar de um ser humano falho que está buscando entender a lei de Deus cada vez mais e cada vez melhor para manter a minha aliança com o Pai e com o Mestre Jesus. Então, observem, se ele dá como uma concessão e não como um mandamento, não tem como esse discurso de Paulo ser um discurso demonizante, ostensivo, opressivo. Sobre o contexto, já falei para vocês, na questão do judaísmo, do pensamento judaizante de Paulo sobre a pureza e a aliança e a sexualidade. E aí eu vou convidar vocês a gente analisar um pouco a questão a partir da tradução literal, ok? Das fontes de gregos originários, dos códex de gregos originários, consensualmente aceitos hoje. Na conversa que eu tive à tarde com a Silvia Andréa, o Código Sináitico, o Códex Sináiticos, que é um dos mais antigos e ainda muito mal vistos pela igreja, e hoje eu comecei a entender por que ele é tão mal visto pela igreja e é adorado pela academia. O Códex Sináiticos traz uma tradução completamente diferente se você for pelos pergaminhos escritos no grego que tem disponível no convênio acadêmico Alemanha, França, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra, se não me engano, do Códex. Eu ainda mostrei para você, olha a foto aqui, eu mandei a foto do pergaminho, entendeu? Olha como é que está escrito diferente esse grego. Apesar de que, se você for lá, ele é obrigado a entrar na convenção que a gente chama Convenção Pró-Vulgática ou Pró-Vulgata, né? Eles têm que não podem destoar muito da tradução da Vulgata, mas lá no pergaminho você vê que o grego que está escrito ali tem umas diferenças que mudam completamente o sentido disso. Mas nós vamos analisar, né? Vamos aceitar ao consenso pró-vulgato, e vamos analisar dentro do que a Vulgata preconiza, né? Uma tradução literal desse grego pró-vulgático seria: agora, concernente às coisas que escreveste, é bom para um homem de uma mulher não tocar. Ok? Depois que foi latinizada, ficou: é bom para o homem não tocar em mulher. Mas o pensamento grego, né, na gramática grega e na literatura grega, escrever assim: é bom para um homem de uma mulher não tocar, dá o mesmo sentido, não muda o sentido da frase. Okay? Quem são? Vamos fazer uma análisezinha breve disso. Quem são, então, essas pessoas que Paulo fala assim: conforme vós escreveste, as coisas que escrevestes para mim, até onde a gente consegue aceitar e até onde a lógica nos permite raciocinar, a igreja de Corinto, que muito provavelmente, estava enchendo Paulo de perguntas acerca desse slogan, dessa máxima que eles devem ter inventado, né? Os maiores especialistas hoje em Paulo, eles concordam que muito provavelmente Paulo estava falando de um slogan, né? De uma máxima, de um jargão criado na igreja de Corinto, de tentar banir os excessos sexuais pelo corte, pela proibição. Então, Paulo, na verdade, está criticando uma proibição que ia perverter a lei de todo jeito. Lembra que ele fala assim: tá, se vocês não forem fazer, que seja consensual, que seja por um bem maior, tipo, para se dedicar à oração, mas acabou, voltem a praticar. Por quê? Porque senão Satanás vai entrar no meio e vai acabar com vocês, porque vocês são fracos. Então, na verdade, o que Paulo está fazendo é uma crítica a esse slogan dos coríntios. Quais perguntas eles mandavam para Paulo? Ah, gente, ó, eu fui dar uma lida nisso, não tem um consenso mínimo para trazer assim, gente, ó, essa, provavelmente essa. Não, a galera dá uma viajada em vários temas diferentes e, obviamente, até onde a gente consegue entender disso e até onde a documentação histórica nos permite, não há nenhum documento que diga quais foram as perguntas oficiais que Paulo recebeu sobre esse assunto. Mas também não faz tanta diferença. O capítulo 6, o 7, o 8, principalmente, não só eles, mas principalmente, são para ordenar e principalmente orientar
ordenar no sentido de ordenação, né? Mas principalmente orientar os prosélitos, né, a igreja de Corinto, a corrigirem seus comportamentos que estavam, né, eles estavam em dúvidas sobre as questões comportamentais. Mas a primeira palavra, e a principal nuance desse versículo, é a palavra mais estudada, mais comentada, que traz maior viés interpretativo, sem dúvida nenhuma, apetestai, que é tocar. O grego apetestai, tocar. Ok? Essa palavra tocar, apetestai no grego, a primeira coisa que a gente tem que ter, só repetindo, já falei, a maioria dos especialistas admitem que Paulo está citando um slogan dos coríntios para depois corrigi-los. Paulo está citando uma frase que estava se popularizando na igreja de Corinto. E aí a gente tem que analisar a palavra tocar a partir deste contexto. Não é Paulo que está falando. Paulo está citando os coríntios e ele está citando justamente para corrigir. Ok? Essa palavra tocar, quando a gente vai no dicionário lexical da Nova Versão Internacional, que é uma das versões de tradução mais utilizadas na academia, né? Principalmente nas academias de teologia, nas academias de ciências da religião, nem tanto, mas principalmente nas academias de teologia, é a NVI, que é muito usada. Ela fala que essa palavra tocar é um eufemismo para relações sexuais. Ponto. Hoje, a maioria dos estudiosos, e lembrando que a maioria dos estudiosos hoje ainda são teólogos, não são cientistas da religião, que tem muita diferença, eles concordam. Não, é relação sexual, ponto. Tocar na mulher é relação sexual, ponto. E aí, até o final disso, vocês vão perceber que não é legal você fechar o conceito só nisso, porque senão você deixa passar nuances importantes de interpretação. O pessoal da Almeida Revisada e Atualizada, a ARA, né, que é a segunda mais utilizada na academia, ele já é mais literal. O dicionário dele fala que tocar é toque físico. Mas ele admite também que o toque físico, no sentido literal, tenha um significado metafórico de relação sexual e ponto também. O Champlin, nosso querido Champlin, ele é mais ousado, né? Ele entende não toque em mulher como não se case. E ele justifica o pensamento dele dizendo o seguinte: na época de Paulo, nós estamos lidando com prosélitos convertidos a esse judaísmo yeshivânico que estavam esperando a volta de Jesus já naquela época. Eles achavam que Jesus voltaria ainda naquela encarnação deles. Então, o Champlin entende que o tocar não é bom, não toque em mulher, não é bom que o homem toque em mulher, era não se case. Aí você pode estar achando assim, nossa, que viagem do Champlin. Não, não é não. Não é viagem, não. Esse termo, tocar, pode ser entendido também como um pedido de casamento, sim. Pode ser entendido. Alguns estudiosos mais antigos e com uma tendência mais semítica, né, interpretar mais pelo olhar judaico, olhar semítico, eles falam que a palavra tocar, provavelmente traduzida do grego, deve ser uma transliteração, ou seja, deve ser uma palavra grega para traduzir a ideia de uma palavra judaica que era usada como pedir em casamento. Existe, né, esse conceito do toque, né, do pedir em casamento como tocar na mulher. Daqui a pouquinho vocês já vão entender por quê. Para o léxico tradicional, ou seja, para os dicionários de grego tradicional, né, tocar, a palavra apetestai, é modificar pelo toque, mudar pelo toque. Naquela época, propriamente mais usado para toque que influencia, que modifica. Por isso, alguns estudiosos acham que possa ser interpretado sim como um pedido de casamento. Eu toco você. Algumas cerimônias não judeus, mas de povos beduínicos dali do tronco semítico, eles têm isso, né? Quando ele vai pedir a menina namoro, em casamento, ele vem nas costas e dá um toque específico nela, dizendo assim, olha, eu tenho interesse em você, ou estou te pedindo para ser minha esposa. O toque, Até aperta e hoje, sai. até hoje. Até hoje, exatamente. Por isso que o Champlin não viajou. Não é viagem do Champlin. Não, tem muito a ver, sim.
né? Porque várias culturas semitas, eu acho pouco provável que em Corinto tivesse essa tradição entre os helênicos, mas Paulo, com certeza, ele conhecia bem essa tradição de tocar a mulher para modificar o status dela. É como se você falasse para os demais homens da região: olha, toquei nela, essa daqui eu tenho interesse, tá, gente? Vamos respeitar aí. Se ela não quiser ficar comigo, aí libera. Mas, por enquanto, quem tocou nela fui eu. E até hoje, como a Mágina disse muito bem, até hoje várias tribos beduínicas usam isso nos rituais, né, de pedido de namoro, de pedido de noivado deles. É até bem bonito, é até bem bonito. Né? Então, a Petestai é o toque que modifica, toque com impacto, impacta a pessoa. Não é um toque físico, não é um toque físico do sentido do tato. Não, é um toque que muda, é um toque que impacta. E no léxico temático, ou seja, no sentido mais utilizado, segundo os documentos históricos, o sentido provável mais utilizado na época de Paulo, né, seria tocar, quando Paulo fala assim, né? Quando Paulo repete, cita os coríntios, não tocar em mulher, ele está querendo dizer, essa palavra tocar, provavelmente, de evitar intimidade física imprópria para se manter casto até se oficializar a união pelo ritual ou pelo sacramento do casamento. O casamento, ele é um rito sagrado para os judeus, talvez o mais sagrado para os judeus. Talvez o mais sagrado para os judeus até hoje seja o casamento. Desculpa, gente. É minha mãe, depois eu atendo ela, perdão. Então, provavelmente, o sentido de toque que Paulo está trazendo nessa admoestação dele, a partir da citação a essa suposta frase dos Coríntios, é evitar. Por quê? Porque os helênicos são, e principalmente os helênicos de Corinto, eles são extremamente conhecidos historicamente por não ter compromisso. Era cultural deles, as práticas sexuais sem compromisso. E a gente vai ver em Vida e Sexo do Emmanuel que qualquer atividade sexual, e Emmanuel chega até às raias de já falar como atividade sexual, né? Esse compromisso já existe até no seduzir o outro. Não precisa nem ter conjuração carnal. O fato de você já seduzir o outro, desviar a atenção do outro para você, já fala de um compromisso, já cria. Emmanuel enfatiza demais isso no Vida e Sexo. Já cria um compromisso. E se cria compromisso, você cria uma dívida, você cria uma relação que vai precisar ser resolvida, né, com aquela pessoa. E aí, provavelmente, é sobre esse sentido que Paulo fala. Para evitar, gente, evite os comportamentos sexuais sem o compromisso do casamento. Por isso que ele fala. Então, é importante que vocês, né, que se casem, que o homem tenha sua esposa e a mulher tenha seu esposo. É importante. Para quê? Para que você mantenha pelo menos o mínimo de ferramental, o mínimo de possibilidade social de se manter na ordenança, na observância da lei. Certo? E tem também um último sentido de tocar que tem a ver com esse léxico temático de Paulo, e aí por isso que justifica que muito provavelmente Paulo estava falando disso, que é uma observância da lei judaica chamado Shomer Negiah. O Shomer Negiah é um nome moderno para um conceito que é muito antigo. Shomer Negiah quer dizer, traduzido literalmente, observante do toque. É uma prática judaica lá do Elaká deles, né, da sabedoria talmúdica refinada deles, de se abster de qualquer contato físico com o sexo oposto. E aí não é só uma obrigação do homem. A mulher não pode tocar no homem, o homem não pode tocar na mulher. É até hoje muito observada, principalmente entre os judeus ortodoxos, aqueles lá que a gente vê todo vestidinho de preto, né, com o cabelinho enroladinho, rezando no Muro das Lamentações. Esses são os judeus ortodoxos. Até hoje, eles observam extremamente isso. Os registros do Shomer Negiah remontam à sabedoria talmúdica que começou a ser sedimentada, né, começou a ser mais especificada, minuciosamente esmiuçada, né, depois da destruição do templo por Adriano em 70, Adriano e Tito, e aí que houve o expatriamento, né, como é que chama, gente? A diáspora, e aí eles tiveram que ser mais rígidos
com as leis talmúdicas dele, com as interpretações talmúdicas da lei. Mas vários documentos mostram que a essência da observância do toque, ou seja, evitar o toque para não se arriscar a sua pureza, remonta pelo menos, à época da diáspora, do ano 70. Mas muito provavelmente é bem anterior. Então, pode ser que Paulo esteja chamando a essa observância. Né? Talvez Paulo esteja considerando o não é bom que o homem toque em mulher por esse viés, por esse olhar dessa sabedoria judaica. Né? E, João, por que tem o Shomer Negiah? Porque o judeu ele é muito prático com as coisas. Ele pensa assim, tá, não posso comer carne de porco. Então, não vou nem visitar quem já tem o hábito de comer porco. Porque se eu for e a pessoa me oferecer, eu vou ter que negar, vai ficar um clima chato. Se contato com fezes de galinha me deixa impuro, eu não vou visitar alguém que cria galinha. Ele se antecipa ao tropeço. As leis talmúdicas são leis para se antecipar ao tropeço. Então, não tocar já é a forma mais prática de você não correr risco de tropeçar. E é isso, simples assim. Né? Então, pode ser que o comentário de Paulo esteja partindo desse viés, partindo desse olhar rabínico. Paulo era um Sanedrim, né, gente? Não pode esquecer que o Paulo estudava para ser um senhor rabino. Extremamente, segundo Paulo Estevão, um dos rabis mais promissores depois de Gamaliel. E a palavra Pois é, pão? Diga, João. João, mas aí eu acho Diga. que tem uma questão olhando pelo lado de Paulo, né? Depois a gente Olha fala aí. da ação lá de Corinto, que é assim, é muito significativo esse fato específico, pelo menos assim eu Uhum. acredito, né? Diga para mim. E Léo e Shammai tinham olhares muito divergentes a respeito do que seria o rabinato. E Léo tinha essa preocupação, né, de encontrar alguém para que pudesse substituí-lo, ele não via ninguém que pudesse fazer isso. E aí ele vai lá e escolhe o neto dele para fazer isso, que é Gamaliel. Gamaliel. E Gamaliel dá continuidade a esse olhar rabínico de Léo, de amorosidade, de Sim. acolhimento, de tudo. Então, quando a gente fala que Paulo foi ali, né, teve como grande mestre, instrutor, a gente pode falar o nome que quiser hoje, Gamaliel, isso ficou arraigado nele profundamente. Enquanto ele estava direcionado para a lei judaica, na questão muito da rigidez, né? Porque a lei tem essa observância, né? Você está falando do judaísmo, mas não necessariamente. O Oriente Médio tem isso. Sim. Mulher não toca em homem, Sim. em determinadas circunstâncias, inclusive ainda hoje, tá, gente? Você não pode expressar seu afeto com um beijo na boca em lugar público. Então, assim, tem uma série de questões, né? Mas, assim, continuando com Paulo, né? Aí a gente vai lá e tem Estevão, num determinado momento, ainda com o Gesiel, dizendo, né? Nossa, ele, quando ele for tiver o Cristo, o que ele vai fazer? E Cristo está esperando, sabe disso. Então, ele também estava sob orientação de Jesus, e eu não acredito que seja possível, claro, que ele na carne e tudo, que ele se distanciasse de tantos já elementos dentro de si construídos, né, para poder falar. E aí me vem também um olhar aí sim da ação, em qualquer lugar que fosse, e a gente está falando daquilo que Paulo ele veio mais para um lado, né? A casa do caminho foi mais para o outro, os outros discípulos, e ele se estendeu bastante. Mas falando sobre isso, eu fico pensando no que Jesus ali, na orientação, como tudo que é feito, ele começa no pequeno, né? A gente já falou disso. Então, quando Iléu fala, perdão, olha eu li Léo, hein? Quando Paulo fala e vai dizer, ele vai dizer nessa preocupação de que não se afaste da mensagem evangélica de tal maneira
que aí toda a estrutura, né, do que deveria ser nessa questão já estava se diluindo. Então, ele ali, a gente já falou até sobre isso, quando se fala como se fossem células, né? Eram lugares pequenos que ele implementava a mensagem ali. Então, ele ia de pouco em pouco. Quando chega a Coríntios, ele responde. Na verdade, eram perguntas que eram feitas. Imagina essa construção para poder alcançar aquilo que já tinha se dispersado tanto. Mas eu não acredito que ele tenha deixado de ser orientado por esse, né, por esse Sim, olhar de Gamaliel, sim, que sim. Eu haviam concordo com sido você. preparados tanto, né, para chegar nele. Eu concordo com você até por um detalhe, Magda, que é doutrinário espírita, né? Ele estava sendo orientado por Gesiel, que estava sendo orientado por Jesus. Ok, beleza. Mas a matéria-prima do pensamento dele era toda da sabedoria judaica. Então, ele tinha Sim, que ler isso sim, pelo olhar do judeu. Lógico que você sim. lembrou muito bem, sua observação foi perfeita. Era o melhor, era o pensamento judeu mais cristianizado possível. Mais cristianizado não, mais Até porque cristificado possível. Gamaliel precedeu a ele, né, nessa Sim, questão. E entendeu? tentou Ah, falar com ele, ele se negava, né? sim, sim, sim. Mas eu concordo com A, a, você. a Juliette escreveu uma coisa para você que já nas nove Opa, e 13. A diga ideia aí. de que a abstenção sexual é mais santa tem sua origem no paganismo. Paulo volta a este assunto em Hebreus. Sim, É o que ela provavelmente. postou aqui. Provavelmente, porque a religião judaica, e aí vamos entender paganismo naquela época como gentilidade, ok? Gentios, não pagãos. Pagãos é da época cristã oficial, pós-Constantino. Naquela época, dos gentios. Os gentios, ao contrário dos judeus, eles ou perceberam isso mais cedo ou usavam isso com mais má fé. Mas eles sabiam que, controlando a sexualidade, eles controlavam toda a nação, todo ser humano. Então, tinha, sim, votos de abstenção obrigatórios, punitivos, tinha, assim, o contrário também. Né? Na época de Paulo, bem menos. Mas, por exemplo, na antiguidade do Oriente Próximo, do Oriente Médio, né, na época dos patriarcas, era muito comum, quando você chegava numa cidade, em determinadas cidades, como estrangeiro, você ser estuprado, para que você entendesse que ali você não manda nada, quem manda é quem estava te estuprando. Isso é um comportamento, segundo os historiadores, extremamente comum. Extremamente comum, né? Por isso que faz parte também, alguns postulam isso, faz parte da lei sanitária de Moisés, algumas questões sobre isso. Mas havia, sim, né? Os gentios eles sabiam que controlando a sexualidade, você controlava o ser humano. O judeu não tinha não tinha essa maldade, ou ele conseguia ver de uma maneira mais transcendente, como não, eu preciso tratar a sexualidade como eu trato tudo, como uma obra de Deus, então eu devo satisfação a Deus e tenho que fazer conforme Deus manda. Os gentios não, eles usavam como matéria política. O sexo para os gentios era político, antes de tudo. Por isso aquela célebre frase, né? Tudo é sobre sexo. Aquela frase psicanalítica. Tudo é sobre sexo, menos o sexo. O sexo é sobre poder. Por quê? É político. Então vamos lá para a palavra bom. Essa tradução do kalos, que é o grego, que foi traduzido como bom, ela endossa muito bem essa teoria de que não tocar em mulher era um slogan ascético dos coríntios, né? Era uma preocupação, era um exagero que os coríntios estavam pregando para tentar combater os abusos de forma inadequada, como Paulo bem diz no desenvolvimento da sua ideia. E a palavra calos é decisiva para você entender que era, sim, o slogan deles e que também a preocupação de Paulo era sobre a pureza da santidade para manter a aliança. Ok? Por quê? Porque calos ele dá a noção de algo que é tão bem feito que é cativante.
Ou seja, o homem que toca na mulher, o homem que pratica imoralidade ou tem comportamentos sexuais inadequados com uma mulher, e lembrando que ginekonos, que é o grego que foi traduzido como mulher, pode ser, sim, e isso dá uma certa confusão, pode ser traduzido como mulher, mulher comum, mulher, indivíduo, ou esposa. Mas, né, existe uma outra palavra, ginekanas, que muda uma letra, ginekonos, ginekanas, que é muito mais usada naquela época, segundo o léxico temático, para distinguir a esposa de uma outra mulher. Então, provavelmente, né, nessa frase, pela estruturação do grego dela, estava falando assim, de não praticar atos sexuais que não coubessem na ordenação divina, não coubessem na lei de Deus, né, para evitar isso. Né? Não é bom isso. Então, o cara que faz isso, ele não é bom, ele não é kalos. Ou seja, o ato que ele pratica não é digno de ser admirado. O ato que ele pratica é repugnante, é hediondo. As pessoas olham e falam, nossa, não, nossa, que coisa feia. Porque o sentido de kalos é justamente isso. É algo que é tão bem feito, algo que é tão bonito, algo que é tão agradável, algo que é tão edificante, que você quer copiar. Por isso que a gente fala, não, o sentido deve ser esse e deve ser realmente um jargão. Por quê? O que os coríntios estavam querendo dizer? Cara, não o cara que faz isso, o cara que pratica o sexo sem compromisso, vamos admitir que o tocar em mulher possa ser mesmo classificado no pensamento daquela época como sexo sem compromisso, para a gente poder simplificar a ideia. Vamos supor que seja isso. Então, eles estão falando assim, olha, o cara que ele pratica sexo sem compromisso, ele não é digno de admiração. É uma forma helênica de falar assim, olha, Paulo, isso aqui quebra a aliança também, cara. Você está tão preocupado aí com a aliança, isso aqui também quebra. Por quê? Porque isso não é digno. É um mau exemplo. É algo que não deve ser seguido. E aí, quando você sai do léxico direto, do léxico cru, né, para o temático, lembrando, qual é a diferença? O léxico é um dicionário, simples. E o léxico temático é um dicionário que é não anacrônico, ou seja, ele tenta buscar, através dos documentos históricos, quais eram os sentidos mais prováveis daquela palavra na época de Paulo. No léxico temático, não muda, é a mesma coisa. A palavra kalos, ela reúne as ideias de excelência, beleza moral, adequação e até beneficência. Ela revela algo que você fez e que é valoroso e é admirável. Ou seja, é uma palavra que permite que a gente consiga transitar entre todas as estruturas da virtude, né? Todas as estruturas da virtude, beleza, lisura, prudência, todas, para levar a um único resultado, que é bom aos olhos de Deus. Então, um sentido muito provável, na época de Pedro, de Paulo, perdão, também de Pedro, mas aquele que está falando de Paulo, é que kalos quer dizer assim, bom aos olhos de Deus, resumidamente. Então, os coríntios estão falando com Paulo, falando assim, olha, o cara que pratica sexo sem compromisso não é bom aos olhos de Deus. Entenderam o recado final? Não é bom aos olhos de Deus que o homem tenha sexo sem compromisso. Aí Paulo vai admoestar concordando, mas tipo, peraí, calma. Por quê? Para um judeu, quando você fala assim, quando você fala por Deus, não sendo judeu, todo judeu fica muito incomodado. O judeu não gosta que ninguém fale por Deus, principalmente na frente dele. Então, se você está dando a ideia de que não é bom aos olhos de Deus, você está dizendo que você sabe o que Deus acha bom ou não acha bom. Isso daí meio que, pô, Paulo, não, calma aí, calma aí, calma aí. Nem judeus vocês são, calma, baixa a bolinha, eu vou explicar. Então, ao final de tudo, o sentido que fica para a gente é isso, que Paulo não concordou, achou exagerado, mas também não puniu. Ele só falou assim, não, vamos olhar isso com um olhar um pouco mais ampliado, vamos ver por que não é bom, né? Porque a principal disputa ideológica que se tem na academia hoje, segundo o que eu consegui pesquisar, gente, é porque tem gente que fala, não, Paulo está sentando ali nos Coríntios falando, não, tem que ser celibatário mesmo, né? E só o celibato vai te levar até Deus. E a galera fala assim, não, não é isso não. Ele está dizendo que não tem que ter celibato
E também não tem que ter sexo sem compromisso. Por isso que ele fala, case-se, né? Mantenha uma estrutura de casamento. E aí, para a gente já começar a terminar, para abrirmos ao debate, eu só quero lembrar a vocês que... Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. Não, beleza. Eu quero lembrar a vocês que a doutrina dos espíritos, principalmente no Livro dos Espíritos, principalmente entre as questões 695 e 701, fala sobre casamento, celibato e poligamia, principalmente. Começa, na verdade, na lei de reprodução, lá na 686. Mas de nosso interesse aqui é mais entre a 695 e a 701. Então, vou trazer só duas perguntinhas que falam sobre celibato, né? Na 698, celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Você pode falar, peraí, não. Dependendo de qual corrente ideológica você quer assumir, você pode falar assim, não, porque Paulo está pregando que o celibato, essa pureza do corpo, eleva o espírito, sim, que é uma das correntes ideológicas prega. E o Espírito da Verdade responde, não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. E aí, na 699, Kardec insiste. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Por exemplo, o celibato que Paulo exerceu, o celibato que Madre Teresa de Calcutá exerceu, supostamente. Né? Aí, o Espírito da Verdade, ele responde. Isso é muito diferente. Eu disse, por egoísmo, quando o celibato é exercido por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. E aí, para encerrar mesmo a minha fala, Emmanuel comenta isso no livro Vida e Sexo. Deixa eu achar aqui onde é que ele comenta isso. Separei aqui, mas eu fechei sem querer. Cadê? Cadê o celibato? Achei. Está na questão, no capítulo 23 do Vida e Sexo. Abstinência e celibato. Lá no meio do texto, de Emmanuel coloca assim. Porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, aí eu vou pegar o gancho de Emmanuel a partir do que o Espírito da Verdade fala. Quando é por sacrifício visando ao bem, todo sacrifício é válido. Ele estava falando sobre os celibatários por egoísmo. Quem são os celibatários por egoísmo? Então, aí Emmanuel vai explicar. Porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida, conquanto abstêmios da emotividade sexual voluntária ou involuntária, são almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos que se omitem tanto quanto lhes é possível no terreno das comunhões afetivas, para satisfazerem as obrigações de ordem espiritual que se impõem. Isso daí é para Emmanuel dar a introdução à seguinte ideia. Não vou ler, porque senão o texto fica muito grande. Ele falou assim, olha, só tem que tomar cuidado, porque nessa escolha de ficar celibatário, achando que você está servindo espiritualmente, mas os seus pensamentos conflitam com a sua escolha, por exemplo, o celibato imposto de alguns sacerdotes, que estão lá, lutando para ser celibatário, mas o pensamento fervilhando de desejo e de vários outros sentidos. Emmanuel fala, aí já não é legal. E ele conclui essa lição dizendo assim, deixa o celibato, gente, para os espíritos que já vieram preparados para isso. Porque é uma aprovação muito forte, uma aprovação muito difícil. E ele fala, deixa o celibato para quem já veio preparado. E por que eu encerro com a fala de Emmanuel? Para só endossar para vocês que não tem como, de maneira nenhuma, e eu acho que isso ficou bem claro na minha fala, de Paulo estar sugerindo qualquer forma de celibato autoimposto, porque isso, obviamente, desde Gênesis 2:24, uma só carne, não faz parte, celibato autoimposto, não faz parte da lei divina. Ponto. Agora eu deixo com vocês.
Meu amiguinho João, como é bom te ouvir falar, meu amigo. Como é bom ter À você noite, aqui. à noite, Silvinha. Boa noite. Amigo, é, eu às vezes sou um pouco egoísta com o Paulo, mas eu não consigo nem imaginar Paulo falando de que ser celibatário é bom, é certo. Não estou conseguindo visualizar isso. Apesar da opção de ter a opção celibatária dele, foi por amor, era algo que vinha de dentro, ele não sentia, porque ele era judeu e para ele o sexo é amor. E o amor dele se foi, então não tinha sexo. Só que a gente está muito longe desse pensamento ainda. A gente já consegue alguma coisa, mas ainda estamos longe desse pensamento. Porque Deus jamais nos daria uma potência que não fosse para ser utilizada. Só que, como todas as potências, é para ser utilizada para o bem. E, principalmente, é a nossa potência que faz com que a gente crie outra vida como Deus cria. Então, por que, que ele nos daria potência para nos reprimir a potência? É achar Deus confuso. E um judeu nunca pensaria isso. Mas, aquele comentário que eu coloquei é porque os gregos, né, principalmente, mas os pagãos da antiguidade usavam o celibato como uma forma de domínio e principalmente como uma forma de conexão com as divindades que eles, né, assim como usavam o sexo também, né, que Baco, lá, outros deuses, era o sexo que os conectava, mas a maioria não, era justamente a ausência dele, porque você não despertava é, determinados instintos, enfim. E aí eles usavam isso. E eu acho que Corinto, né, na minha opinião, Corinto ali, carregada daquela influência, achava, tinha por jargão isso, porque era assim que eles pensavam. Né? E talvez eu acho que a coisa estava tão fora de controle que eles já estavam meio que, gente, a gente precisa encontrar aí um motivo para controlar o povo. Então, vamos criar um jargão de que é assim que funciona, né? Pode ser também, né? Mais ou menos por aí. E Paulo não queria efetivamente se meter nisso, porque ele não pensava dessa maneira. Ele estava preocupado com o evangelho ali. E não era se tornando as pessoas celibatárias que o evangelho seria melhor pregado. Né? Foi o que eu quis dizer. Um beijo, viu? Muito obrigada Excelente, pelo Juliette. Eu não tinha pensado nisso, mas você está direcionamento. certíssima. Você está certíssima. Da onde que veio essa ideia deles? Só do puro excesso? Não. Já era cultural deles como gentios, Cultural. né? Falar assim, ou pode ou não pode, ou pode livre ou não pode nada. E eles já tinham aquilo, isso Sim, vinha da antiguidade. Se você for lá na civilização persa, eles já utilizavam o celibato como algo que os sacerdotes e qualquer um que se quisesse se comunicar, os oráculos, enfim, sim. né? E aí podia ser, de repente era isso que estava acontecendo, né? Perfeito, perfeito. Muito bem Boa pontuado. noite, Obrigado. gente. Obrigada. Boa noite. A Elis quer falar, tá com mão levantada. Querida Elis. Boa noite, gente. Eu vou ter que ouvir esse estudo novamente, porque tem algumas coisas que eu confesso que preciso refletir mais uma vez. Mas é sempre muito bom ouvir você, meu amigo. E esse assunto é muito difícil para nós espíritas, especialmente nesse contexto cultural que a gente se encontra hoje, né? Então eu sempre fico pensando, será que a gente vai conseguir ler essa ótica daqui para lá?
E assim, fiquei pensando muito nos registros que falam sobre a humanidade de Paulo também, nesse sentido. O celibato dele não foi uma coisa, pelo menos é o que a gente percebe, tanto no Paulo Estevão como na- dos próprios registros, né, quando ele fala sobre o espinho na carne, não era uma coisa. Ele se forçou a isso, né? Porque eu acho que nós, os espíritas, a gente tem uma dificuldade grande com esse tema, porque a gente acaba com dificuldade de aceitar as questões biológicas mesmo. Então, tem uma palestra muito bacana do Marlon Reikdal, que ele aprofunda muito nesse assunto do ponto de vista psicológico e da psicanálise, e a gente parece que tem assim uma dificuldade de compreender que havia um homem ali com os seus anseios, com os seus desejos. E isso fica muito claro no percurso dele, que ele fez a opção pelo celibato, mas que era uma opção que não era natural para ele. Então, assim, é complicado quando a gente também vê toda aquela comunidade de cristãos que também optaram pelo celibato forçadamente, não por uma consciência elevada, mas também por uma consciência de serviço com a coletividade. Não havia espaço para muitas vezes constituir família quando você vivia sendo perseguido e preso e, enfim, apesar que a gente sabe que as obras, algumas até não tão, vamos dizer assim, aceitas, falam dos afetos. O próprio João Evangelista, por exemplo, eu lembrava muito dele em toda essa discussão, né? Do próprio celibato dele, que ele tinha assim os seus afetos, que não houve espaço para um relacionamento por causa da própria característica da atividade que precisava ser desenvolvida. Então só ressoa em mim e toca muito em mim isso da nossa ideia e da nossa dificuldade de compreender que eles eram pessoas, né, da gente divinizá-los, porque isso só Jesus mesmo, né? E acho que é porque também eu vivi muito isso na minha trajetória, ao longo da minha trajetória espírita, a ideia de que o celibato era viável e que era necessário, né? E muito atrelado à mediunidade. Então a gente tem uma dificuldade, a meu ver, de tratar o sexo como uma coisa natural, né? E daí que isso fica imbricado nas nossas falas, assim, é uma coisa intrínseca quando a gente menos espera, você solta algo que, opa, peraí, eu esqueci que essas pessoas têm a sua expressão da sexualidade, né? Claro que você tá focando em outros aspectos. E relembrar também do contexto, né? Porque a gente tenta entender a cabeça dele, a cultura, o olhar, mas também tem a ideia de direcionamento de costumes para uma comunidade específica. Eu acho que isso também, né, quando trouxe Gamaliel, eu fiquei pensando muito nisso, né? É um direcionamento específico para uma comunidade específica, uma situação específica. Então, assim, isso também é um pouco líquido, a meu ver. Desculpe se eu falei bobagem, mas eu vou ouvir tudo novamente e anotar para refletir um pouco mais. Foi muito bom, viu? Eu acho que o João, esse estudo realmente a gente vai ter que assistir novamente, porque ele logo no começo ele já convidou a gente que iria desnudar Paulo dessa visão do Ocidente, né? Então, a gente, com esse estudo, e também com o estudo da irmã Aila, né, a gente começa, parece que a entrar na alma do Paulo, né? A gente começa a desnudá-lo realmente, a vê-lo através do seu ensinamento, né? Ele viveu entre o rigor da lei e a liberdade em Cristo, né? E isso começa a nos ensinar que o Evangelho não é uma prisão, nem licença, mas é discernimento e é amor, né? Então, esse Ocidente tanto revestiu que o João trouxe muito bem,
revestiu Paulo com esse manto que não era dele, né? Com essa capa que não era dele, né? Não é de um moralista severo ou de um libertino ousado, né? E como a gente também fala, né, que eu fiz um estudo e o João me ajudou das mulheres nos escritos de Paulo, e eu também recomendo, né, porque muitas vezes a gente vê nos escritos de Paulo um machista, né? E muito pelo contrário, ele apoiava, ele incentivava as mulheres no ensino, na hospitalidade, algo que não era normal naquela época, né? Então, quando a gente desnuda e começa a desnudar esse Paulo, a gente começa a reencontrar esse Paulo hebreu, né? Esse homem de misericórdia que compreendia a fragilidade humana e sabia que a santidade é um caminho, não é uma imposição. E a santidade é um caminho para a gente também, não é uma imposição, é o caminho nosso, né? Então, como o João falou, é um capítulo muito controverso, eu acho que o maior controverso, né? Como ele falou no começo, e como ele falou de que nós começamos a conversar à tarde sobre esse capítulo, né? Então ele fala dessa pureza, mas ele vem falar de ternura, vem falar do corpo, mas com esse olhar da alma. Então eu acredito que a gente tem que se desnudar também para se refletir, né? Dos nossos tabus também e olhar também, tirar essas vestes que o Ocidente nos veste também. Até porque a gente não Considerações está. finais, Mágida, Até minha porque a querida. gente tem uma dificuldade de entender o que significa aliança, né? Se a premissa é a aliança, se a gente se distancia disso, aí como é que faz, né? Porque entrelaçamento e reconciliação é muito além de tudo isso, né? Então não se fala. Aí eu fico fazendo assim, a gente até já conversou sobre isso. Vai para Paulo e chega em Joana. O que é o ser integral? Se a gente restringe a uma coisa, obviamente, ali lá para trás já estavam antevendo e preparando muito adiante. Mas aí ficava restrito a limitação, né, Baby? É, Que era ali. É isso. Vamos que vamos. Paulo não é à vamos. toa que é a grande inspiração de Emmanuel. A gente tem que falar disso também. Emmanuel bebe sistematicamente na fonte de Paulo. Agora, vamos combinar aqui. Vamos combinar. Se isso não é no gerúndio, é o quê, né? Meus irmãos, considerações finais, eu acho que já estamos no nosso, já passamos do nosso horário. Alguém quer fazer a nossa prece de encerramento, ou fazer uma leitura, ou Eu posso cantar? fazer, amiga. Gratidão, minha querida Julie. E bom te ver aqui, viu? Bom te ver É sempre. muito bom te ver sempre, minha amiga, ver todos nós juntos. Vamos aproveitar essa vibração única dos nossos corações aqui reunidos, das nossas mentes voltadas ao alto, vislumbrar a alegria do Cristo, a alegria do mundo espiritual em ver a nós e a tantos outros grupos reunidos em nome dele para aprender, estudar e compreender os seus emissários. Emissários esses que nos trouxeram tantas boas
palavras, bons ensinamentos e o caminho a seguir. Mestre, que possamos ter a Ti como nosso norte, como nossa luz, seguir a Ti apesar e sempre de tudo. Ajuda-nos, Senhor, a ressignificar essa semana e a pensar sempre em Ti, em cada momento necessário a ressignificação nesta que está começando. Que possamos ter em nossos corações que o Teu amor nos une e nos conduz. Que o Pai, este Senhor dos mundos, misericordioso, sábio, justo e bom, está ao nosso lado, está conosco, nos sustém e nos conduz. Que o teu amor, a tua proteção e as tuas bênçãos estejam sempre conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus Que assim irmãos, seja. uma Beijos, linda meus queridos. semana. Denise, linda. Chegue a